Salve pessoas, bem-vindos a mais um Cultura em Ação. Hoje estou honrado em ter a presença de Sérgio Teles, ator, diretor, um super-herói do cenário cultural da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele em Santa Cruz, que faz parte aqui do nosso território. Sérgio Teles, é um prazer te receber aqui nessa série de vídeos, na segunda temporada do Cultura em Ação, meu irmão. Como é que você tá? Tudo certo? Pô, tudo jóia, meu irmão, graças a Deus, tudo bem, tudo jóia dentro do que dá para ser jóia nesse momento que a gente está vivendo, né, cara? Verdade. E parabéns aí pelo projeto, parabéns pela resistência, pela persistência, pela resistência, pela resiliência. E incrível, vamos nessa, conte com a gente sempre. Tudo isso em função da sobrevivência, para terminar aí, né? Então, cara, ô Teles, como é que começou o negócio de teatro? Quando, em que momento, muito embora eu conheça uma parte da tua história, em que momento você se deu conta aí de que o teatro era parte indivisível da sua vida? Cara, é muito louco isso, mas eu acho que a minha história é muito parecida mesmo com a sua, né? Porque eu não tive escolha, cara. Porque meus pais se conheceram no elenco teatral Mães da Arte. Minha mãe fazia uma peça e aí faltou um ator lá, chamaram um cara, esse cara que chegou para substituir veio a ser meu pai. Então, assim, se não fosse o ETA, eu não nascia, brother. Então, a minha vida inteira, eu sempre convivi com as pessoas ensaiando lá em casa, vendo meus pais ensaiando. Eu estreiei, cara, em 1980, a primeira vez que eu fiz um espetáculo meu, que eu subi no palco. Eu subi ao palco do lado de Sambista, brother, que é uma atriz do grupo até hoje, uma professora, uma grande mestra. E Sambista, quando os meus pais iam ensaiar, ela ficava brincando comigo no parquinho na frente do teatro, brother. Ela é uma menina, devia ter 12, 13 anos, assim. Mas, então, assim, não teve jeito. Até que chegou um momento em que eu percebi que eu sempre fiz na minha vida teatro e alguma coisa. Eu fui servir de pedreiro, fui pintor de ônibus, enfim, fiz uma porrada de coisa, fiz aniversário e tal. Mas eu fui fazer qualquer coisa e teatro. Eu falei, não tem jeito, tem que ser teatro mesmo. Nasceu assim, cresceu assim e tá bombando, viu, Teles? Cara, quem não entendeu, ETA é o elenco teatral Amantes da Arte, um dos grupos pioneiros do Teatro da Zona Oeste, capitaneado outrora por seu Moacir Teixeira, uma rocha, amigo dos meus pais, e nos tornamos todos grandes amigos aí no segmento desse cenário aqui, tendo como pano de fundo a cultura. Ô Teles, e me diz uma coisa, você escreve, né, cara? A gente se reencontrou depois de alguns anos no teu espetáculo, que é um monólogo fantástico chamado Incisão. E, assim, para dizer o mínimo, uma das melhores espetáculos nesse formato que eu já vi em toda a minha vida. Eu não vi poucos, né? Porque trabalhando e praticamente morando no espaço cultural, eu já vi, eu acho que eu sou a pessoa que eu conheço que mais viu, talvez você tenha passado à minha frente, mais viu montagem de peça na minha vida. E vou te falar, esse espetáculo foi uma coisa, eu com minha namorada, foi uma coisa que tocou a gente, sabe aquela coisa que cumpre a função de forma magistral que o teatro tem, que é tocar as pessoas. Esse teu espetáculo, Incisão, nos causou esse efeito. Como é escrever, sem deixar de mencionar o Alex Ventura, que é um músico que fazia trilha sonora pra ti, cara, que isso foi também muito legal, ter uma trilha sonora ao vivo do espetáculo, da forma que foi apresentado. Como é que é pra ti, cara, escrever e representar o próprio texto? As coisas se complementam, porque tem gente que só escreve, tem gente que só representa. Representar o que você escreve, como é isso, cara? Como é essa experiência? Cara, é muito louco, né? Incisão não é o primeiro texto meu que eu fiz, mas ele foi o único que eu, assim, brother, eu queria tudo, mesmo fazer o espetáculo, sabe? Com aquele espetáculo que você fica se auto-sabotando, sabe como é que é? Fica evitando fazer, fica evitando a hora do encontro.
Porque, na verdade, cara, muita coisa, quer dizer, muita não, mas algumas coisas que eu comecei a fazer em teatro, escrever foi uma delas, eu comecei a fazer por necessidade. Né? Como todo grupo amador, a gente não tem dinheiro para pagar o iluminador, então a gente dá um jeito de fazer uma luz, não tem dinheiro para pagar o figurinista, e a gente acaba aprendendo a fazer uma porrada de coisa porque não tem quem faça, né? Claro. E incisão, e aí eu comecei a escrever alguns textos, eu escrevi muito infantil, é o nosso querido e saudoso Francisco Nagem, cara. Sim. Uma vez ele teve no ETA e assistiu um ensaio e ele perguntou assim, algum de vocês escreve? E eu fiquei puto, brother, porque eu respondi que não. Eu fiquei comigo aquilo, eu era um garoto, devia ter uns 14, 15 anos no máximo. Eu falei, eu vou escrever, bro. Como é que eu digo pro cara que eu não escrevo? Que louco. É claro. E eu comecei a escrever umas maluquices, coisas de criança e tal. Mas o Incisão, isso uns 20 anos depois, Incisão, ele foi o primeiro espetáculo que eu escrevi por necessidade de escrever. Incisão, ele me obrigou a escrever, ele realmente era eu estava muito angustiado, eu estava imbuído daquelas coisas, e a melhor imagem que eu tenho de Incisão, brother, é daquele filme A Espera de um Milagre, saca? Que o cara retirava o mal das pessoas e a coisa saía da boca, era uma imagem louca. Incisão pra mim é uma parada daquela, como se em algum momento eu tivesse aberto a boca e aquelas coisas tivessem saído de mim, sacou? E fazer o espetáculo era voltar, era reengolir aquilo e tal. E eu acho que nesse sentido o Incisão ele me faz uma pessoa melhor para estar sempre olhando para as minhas próprias mazelas, né? Ele é um olhar, ele é um mergulho muito, muito pessoal, assim, que eu acabei montando porque eu fui descobrindo o quanto aquilo tinha, não vou dizer de universal, mas quanta gente pensa aquelas mesmas coisas. Eu acho que essa é a grande identificação do espetáculo, assim. Porque a angústia do ser humano, ela tá aí, né, cara? A gente é angustiado, a gente tem um buraco dentro da gente que não fecha nunca. Tu acha que é dinheiro, aí tu ganha dinheiro, ele tá lá. Tu acha que é amor, tu arruma amor e ele tá lá. Tu acha que é casa, tu muda de casa, ele tá lá. Então essa loucura toda que vem fechar com a cereja do bolo, que é Alex Ventura, que eu sei que 90% do seu gosto do espetáculo tá naquela guitarra. Não só, acredito. E, aliás, é muito legal, a onda dele musical, muito legal, assim, foi a finalização com chave de ouro do que compõe o teu espetáculo. Palavras verdadeiras não precisam de letras, são ditas com os olhos, com o coração, com a alma, com o corpo todo. Palavras que são pensadas pelo mero discurso. Palavras verdadeiras não cabem na boca, nos obrigam a expulsá-las, a vomitá-las. É preciso ser forte para dizer e ouvir palavras sem rebater com discurso. É preciso agarrar-se a si próprio para dizer e ouvir só palavras. Mas também não me entrego a palavras, ainda que precise, nem a cordas, ainda que o rio, nem a bocas, ainda que longas, nem a pelos, ainda que macios, nem a amores, ainda que passei tanto tempo sendo só que perdi o jeito de ter alguém. Não posso mais querer continuar sentindo a partir de outro coração. Me cabe o que meu resto de coração ainda consegue identificar com os sentimentos.
Me cabe que eu ainda insisto em fingir que sinto. Me cabe que eu nunca quis. Me cabe a solidão. Trago comigo a certeza de que se a cada noite eu tivesse escrito pelo menos uma frase, já teria uma nova Bíblia, cheia das mesmas verdades, dos mesmos enganos, das mesmas mentiras e das mesmas necessidades. O mundo precisa poder. Não porque seja o melhor, apenas para que ele, o mundo, não se transforme no que sou. Sou e quero ser maldito, excomungado, banido e expulso. Onde quer que chegue, não me fascina ser bem recebido. Eu quero olhares estranhos e pensamentos odiosos. É a única forma de não me comprometer com a fé, com a ternura, a admiração ou amor. Puro e simples. Não quero a beleza. Quero a proximidade desconhecida, a distância calculada e a necessária. Quero estar só para poder odiar tranquilamente. Não choro mais. Há um sol em meus olhos secando todas as lágrimas, mantendo um brilho quase que insuportável. Como trazer a lágrima se o sol do meu rosto já não absorve? Racha! Estampa um deserto em meu sorriso, provoca tempestades de areia em minhas narinas e à noite congela minhas faces. Quando me vi decidido a chorar eternamente, resolvi que jamais chorar novamente. Usei o choro para deformar o meu rosto e depois deformado lancei-o para longe de mim. Não quero que ele destrua a deformação tão custosa e adorada. Tenho necessidade, mas também não quero risos. A não ser que sejam podres, fétidos, inaceitáveis, quero rir de membros que são puto, de carnes que apodrecem, de deuses sagrados e deuses profanos, de amores não correspondidos, de suicidas, de mendigos, de anjos e santos. Quero rir de mães sofredoras com seus filhos distorcidos. Quero rir de jovens, de velhos, de tudo, de Deus, de mim. Quero rir de mim. Rir de mim. Ai, tem sido tão difícil sorrir nesses dias de chuva na alma. É como se cada sorriso deixasse no rosto a marca de uma dor, de uma lágrima, de um pranto desesperado. É muito mais fácil rir embriagado. A felicidade mora no fundo de todos os corpos, num bom vinho. Mas aquele sangue não era o dele, era o meu. Sou eu quem desço pelas goelas nas noites, nas ruas, nos bares, sou eu.
Sou eu quem traz a dormência da língua, a falta de coordenação dos pés. O passo trôpego não é mais do que o corpo não conseguir acompanhar a imensa vontade da alma. Você tá falando uma coisa, cara, e é muito interessante isso, dessa paridade de angústias que tem o ser humano, né, cara? Que acaba tudo terminando naquele questionamento: pô, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que isso? Por que isso tudo é assim? Por que eu tô inserido nisso? Por que eu consigo questionar isso, mas não consigo entender isso originalmente, né? Essa ânsia, ela com certeza, esse espetáculo, eu sou um buscador de respostas para tudo em que eu me envolvo, né? E estou envolvido nesse corpo de matéria, então estou buscando resposta para ele também, né, cara? E esse espetáculo, ele foi muito sensibilizador nesse sentido de acabar de varrer os restos dos paradigmas que você vem quebrando. E a gente vai quebrando os paradigmas, mas fica sempre um resíduo de alguma coisa aqui, acolá, mal resolvida. E esse espetáculo deu essa sensação de catarse, de procurar, poxa, eu ainda tô angustiado com isso, ou eu agora também tô angustiado assim. E também, de outra forma, ele traz muita resolução. Cara, pô, eu venci isso aí em alguns aspectos, eu consegui entender, eu consegui um acalento aqui e acolá. É a missão do teatro, né, velho? Você foi, muito bem sucedido no que você escreveu e da forma como você atuou, e da forma como o espetáculo foi montado, naquele momento, daquele jeito, da forma como eu estava me sentindo. Foi muito prazeroso e enriquecedor assistir isso aí. Pô, algo que eu marco, tá marcado, viu, cara? E é muito importante, cara, de verdade, ouvir esse retorno seu, que é engraçado, né? Porque já tem um tempo que você assistiu e a gente meio que nunca falou sobre, né? E é muito importante, Vi, além da importância pessoal que você tem na nossa trajetória, nossa trajetória se cruza em diversos momentos, né? Você é uma pessoa que eu realmente considero um amigo. E, além disso, você é um puta artista, e um gestor, alguém que realmente sabe, entende, tem um olhar crítico, eu diria até mais do que um olhar crítico, o olhar de uma espécie de um curador, né? Até pela função que ocupa. Então, vir de você esse comentário é sensacional, de verdade, é um grande orgulho. É um dos grandes orgulhos que esse espetáculo me deu, pode ter certeza. Acredite que há muito mais a comentar, que é impossível verbalizar, porque atinge na sensibilidade de um nível que não tem palavra que explica, né, cara? Porque essa é a função da arte, ela é traduzir tudo aquilo que não tem tradução para a linguagem comum, e do objetivo alcançado com sucesso, só para resumir. É isso aí, pessoas, chegamos ao final da primeira parte desse bate-papo fantástico com o Sérgio Telles. A gente se vê no próximo vídeo.